Ora bem, tem-se notado um sobreendividamento das famílias portuguesas. Vamos tentar perceber porquê e também saber de que forma é que podemos solucionar este problema. Connosco está a Sandra Soares. Olá, bom dia. Ainda bem que há crédito, o problema é como utilizá-lo. E como o crédito está tão acessível, as pessoas nem sequer procuram saber quais são as contrapartidas ao crédito que estão a pedir. Exatamente. Esse será o problema base? Também, e o facto de nem sequer procurarem as melhores soluções do mercado, porque de banco para banco varia muito a taxa aplicada para cada tipo de crédito. Vamos perceber hoje como baixar as prestações, é Exatamente, isso? exatamente. Quais são os truques, quais são as possibilidades que as famílias têm para baixar os seus créditos? Podem fazê-lo de duas formas. Uma poderá ser através da consolidação de créditos quando existe mais do que um crédito, ou seja, quando estamos a falar, por exemplo, de uma família que tem o crédito à habitação e depois tem vários créditos pessoais ou cartões de crédito, fazendo a consolidação desses créditos, é possível baixar a prestação mensal. Como é que se pode fazer essa consolidação? A consolidação será feita com base ou não na hipoteca, nos casos em que existe crédito à habitação. Junto das instituições bancárias, refere quais são os capitais em dívida e tenta juntar, então, as prestações numa única. Tudo numa instituição bancária, não é? Sim. Pois, agora, quando está em várias, torna-se mais complicado, não é? Quando Não, se tem porque é essa a intenção, é renegociar com uma nova instituição bancária a junção de todos esses créditos. Muito bem. Essa será uma das formas. Exatamente. Há muita gente que recorre a outros créditos para colmatar créditos que já têm noutras instituições. Isto para pagamento de um outro crédito. Mas dinheiro para utilizar no imediato, não é? Isso, por norma, forma uma bola de neve e não é a solução. E essas taxas de juros são mais elevadas. Quanto menor for o valor pedido, maior é... Não, tem a ver com a garantia, digamos assim. Normalmente, quando estamos a falar de crédito à habitação ou crédito com base num imóvel, a taxa de juros é muito mais baixa, é a taxa de crédito à habitação. Sim. Quando estamos a falar de cartões de crédito, esses sim, por norma, têm taxas muito elevadas e varia também de banco para banco. E, seguidamente, os créditos pessoais também têm... Mas esses créditos pessoais não têm as taxas mais elevadas? Tem, não é? sim. O que é que aconselha? A pessoa deve, o que é que a pessoa deve fazer? Em situações em que tenha mais do que um crédito, deve tentar, junto das instituições bancárias... Fazer a tal consolidação. Exatamente, a consolidação ou renegociação das condições que tem atualmente. Porque também existem créditos pessoais a taxas baixas. Deve ser procurar junto do mercado quem é que oferece melhores condições. Há muito crédito mal parado. Também. Porque há muita gente que não tem dinheiro para pagar. Também. O que é que qual tem sido a solução encontrada pelos bancos para tentar resolver esse problema, esse crédito mal parado? É tentar, junto das famílias, saber a sua capacidade de endividamento e então fazer a tal consolidação. Passa um pouco por aí. Será também de referir que existem muitas famílias endividadas pelos fatores que são conhecidos pelos 3D, que é o D de divórcio, o D de desemprego e o D de doença, e também a facilidade de aceder ao crédito nos últimos anos, apesar de termos ouvido falar muito no aumento das taxas de juros, efetivamente, nas últimas décadas, a taxa de juros tem vindo a descer, face àquilo que era oferecido há uns anos atrás. Sim. E então, houve maior facilidade de acesso ao crédito, assim como na parte do crédito à habitação, que é aí que existe o maior bolo de endividamento, também originado pela bonificação ou os créditos bonificados. Mas ninguém lê as letras pequenas, não é? Por norma, não. Nem mesmo as escrituras têm muitas páginas. Tem muitas páginas e as pessoas estão ali a ouvir alguém, mas não prestam qualquer espécie de atenção àquilo que estão a escutar. De que modo é que as pessoas podem tentar começar a pensar em poupar algum dinheiro para conseguirem
pagar as suas dívidas? Primeiro devem ver as condições que têm atualmente e depois tentar renegociar junto de outras instituições bancárias, porque por norma, e apesar de parecer o mais óbvio, a própria instituição onde tem o crédito normalmente não renegocia muito bem as condições, porque já tem o cliente, Claro. enquanto que as outras instituições têm por norma campanhas para angariação de cliente e pagam todos os custos associados com essa mesma renegociação. Deve-se tentar renegociar a taxa e, se possível, se tiver capacidade, renegociar o prazo, ou seja, encurtar o prazo do empréstimo. Muitas vezes as pessoas até desconhecem que podem fazer isso com a sua instituição bancária. Portanto, Exatamente. aquilo que foi acordado quando de uma escritura pode ser renegociado passado 1 ano, 2 anos. Exatamente. Estão sempre a tempo de renegociar e a própria instituição bancária pode fazê-lo, a sua atual. Na perspectiva, por exemplo, de vir a perder um cliente, pode fazê-lo também, não é? Ou de vir a receber o dinheiro que emprestou, não é? Porque Exato. também em muitas ocasiões isso não sucede. Para o dia-a-dia, tem alguns conselhos para dar para que as pessoas controlem as suas despesas? Com exemplos práticos. Eu por acaso tinha pensado de trazer um exemplo de uma